Olá, boa noite! Gente, eu já estava com saudade de vocês, viu? Passa tão rápido, ainda mais agora, terça e quinta, terça e quinta. E aí a gente vai ficando mais juntinhos aqui no podcast Saber Viver e sábado na TV Alterosa através do programa Saber Viver às 9h15 da manhã. Bom, pessoal, ó, prazer mais uma noite juntos. Eu espero que vocês fiquem aí conosco. Já vai mandando esse QR Code para várias amigas, para várias pessoas, porque o tema de hoje é de ficar todo mundo aqui zen. Inclusive os tutores dos nossos bichinhos, porque quem comanda a noite de hoje é a doutora Liz Alves. Boa noite, Liz. Boa noite, Bem-vinda ao Saber Viver mais uma vez, viu, muito querida? obrigada. Gente, doutora Liz Alves, ela é veterinária, mas trabalha com a medicina integrativa e sistêmica. Vocês acham que é só pra gente que existe essa medicina zen, que existe essa medicina de controle ali também de todos os corpos e fazer com que seu pet tenha uma qualidade de vida melhor? Pois bem, doutora Liz vai mostrar pra gente que é possível sim, e com isso trazer também o conforto para os tutores, né, doutora? Bom, em primeiro lugar, gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público e começasse contando um pouquinho para a gente quem é a doutora Liz, como que surgiu essa paixão. Ai, muito obrigada, Melissa. Eu fico muito feliz mais uma vez por estar aqui, por esse convite, por essa nossa parceria. E queria agradecer a todos que estão aqui interessados pelo conteúdo. Isso realmente, essa questão da medicina veterinária integrativa é algo que vem crescendo dentro da nossa área como médico veterinário, e com isso, essa transmissão de conteúdo e de informações acaba chegando para muitas pessoas que também gostam da área para si, né? Que gostam dessa parte integral, como você falou, né? Desse cuidado de olhar não só para o corpo físico, que seria a manifestação de uma doença, mas olhar também para o emocional, olhar para as questões comportamentais como um todo. Como o próprio nome diz, integrativo, integra o ser como um ser único e cheio das suas particularidades também. Então, a medicina veterinária integrativa, ela vem com esse potencial de olhar o ser como um todo, e não só o animal como nós, médicos veterinários, né? Mas para a família, muitas vezes. Então, a gente olha para o ambiente que aquele animal está inserido, a gente consegue ter um olhar diferente, mais abrangente, E o digamos. legal, né, doutora, disso tudo é que além do bichinho ser o maior beneficiado, mas acaba o tutor também ficando ali, né, usando dessa qualidade de vida, porque você acaba conseguindo com a saúde integrativa e sistêmica um adestramento mais plausível, vamos falar assim, para Uhum. que as pessoas entendam, para que aquele bichinho possa realmente desfrutar daquele ambiente sem ter algum trauma, sem querer chamar atenção, sem querer fazer as coisas erradas. E isso Uhum. facilita demais o convívio, né, do nosso pet ali, que hoje é um filho pra gente, Exatamente. e o seu tutor. Mas conta pra gente como que essa paixão começou, quem é ali, gente? Assim, então, essa paixão começou desde pequena. Minha mãe, inclusive, ela dizia que eu falava que quando eu crescesse, eu queria queria ser médica de bicho. Ela disse que eu falava muito isso. Mãe, quando eu crescer, eu quero ser médica de bicho. E eu falo que hoje eu segui com a missão e me formei médica veterinária. E eu sou do Ceará, né? Deve ter percebido esse meu Esse sotaque. sotaque gostoso. Sotaque diferente, então eu sou do Ceará. Me formei na Estadual do Ceará, UES. E quando eu formei, eu vim para Belo Horizonte para fazer pós-graduação. Foi aqui, inclusive, que eu desenvolvi as práticas integrativas, comecei a me aprofundar em algo que eu já gostava, porque eu utilizava muito para mim, gostava muito da parte natural, né, de complementar a parte alopática. E quando eu vi que era possível a gente incluir isso para os animais, para mim foi maravilhoso. Eu digo, bom, então eu vou unir o útil ao agradável, o que eu já adoro para mim com a medicina veterinária, que eu também sou apaixonada. Isso é muito legal. Ó, a Gislene Alves já está dando ali boa noite pra gente, que tema Boa lindo. noite. Pois é, Gislene, continua aí com a gente, que tem muita coisa interessante. Diana Alves também, boa noite, doutora. Estou amando o assunto. E vocês vão aí interagindo com a gente.
através do nosso chat. E também, se vocês quiserem, entre em contato aqui através do QR Code, que eu vou estar respondendo junto com a doutora Lisa aqui no WhatsApp aqui do projeto, tá bom, pessoal? E, doutora, e aí veio parar em BH para fazer essa pós. E apaixonou pela cidade, ficou também? Isso. Que você saiu do Ceará, doutora? Todo mundo pergunta, e a praia, não sente falta? Aí eu falo, olha, quem mora na praia e tem Não vai na autonomia... praia, não é? Exatamente. Pois é, agora você respondeu que todo mundo me pergunta, porque eu venho também do Rio, e o pessoal, você não vai pra praia, não? Então, quando eu vou pra casa em Paraty, eu falo, gente, eu prefiro ficar aqui em casa, porque a gente não tem muito, né, essa paixão. Exatamente. Então, assim, da praia eu não sinto falta. Sinto mais falta mesmo são dos meus amigos, a minha família é toda de Sim. lá. Então, sim, eu sinto falta do Ceará. Mas aqui eu vi uma oportunidade de crescimento mais dessa parte, né? São Paulo aqui pertinho. Então, assim, eu vi que tem muitas oportunidades também de trabalho no sentido, assim, mais focado para o que eu gosto. Para você ter ideia, aqui em Belo Horizonte, foi onde abriu a primeira clínica veterinária integrativa. Aqui, eu não sei se foi, eu acredito que não do Brasil, mas é uma das únicas que tem, assim. Então, quando eu decidi ficar em Belo Horizonte, foi quando eu conheci essa clínica, que é da doutora Gabriela, Vet Healing, e lá que eu me identifiquei mais ainda, porque eu vi um grupo de pessoas que vinham na mesma linha de raciocínio que a Isso é minha. muito legal, né? Você acaba se encontrando ali com Exatamente. outras profissionais. Renata Rabelo tá ali, estou adorando o tema. Ela tá até com um bichinho na foto, um cavalo lindo. Boa noite, viu, Renata? Continue aí com a gente. Gleidson Show, a Liz é sensacional, excelente médica e instrutora aí, Liz, ó, viu? Boa noite, viu, pessoal? Bem-vindos aí ao nosso podcast Saber Viver. Continue conosco, tá? Interagindo, podem mandar suas perguntas, que nós vamos tentar fazer aqui o melhor para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Aproveitem que a melhor vet que eu conheço, a Mari tá dizendo ali, ó. Mari, então aproveita e já manda a sua pergunta aí, porque hoje a doutora tá por nossa conta. Hoje ela vai ficar aqui, ó, 1h30 respondendo com a gente, todo questionando. E Liz, quando a gente fala dessa saúde integrativa, como eu conversei com você no Saber Viver, eu sou terapeuta e eu não sei se você passou em algum momento da sua carreira por isso, mas eu passei na minha carreira, não sou veterinária, mas né, como terapeuta bioenergética que somos, podemos falar assim, eu tive muito preconceito. Você passou por isso? Sim, e passo ainda um pouquinho. Até uma das coisas que eu falei hoje foi das pautas que eu coloquei no Instagram hoje, foi da importância da imagem também, né? Porque o preconceito começa, né, às vezes na idade, por ser mulher, tipo, já vai desconsiderando, e também porque muitas pessoas chegam para trabalhar nessa área e não procuram estudar ao ponto de tentar dar algum embasamento científico, mostrar que aquilo ali tem coerência, mostrar que aquilo tem uma base, que tem conceitos e tem estudos por trás. Sim, sim. Às vezes não procura mostrar tanto essa questão. E isso desqualifica. Porque as pessoas confundem, né, Liz? Até a nossa área, por ser integrativa e a gente ter sim que trabalhar com comportamento dentro do contexto geral, não só o físico, porque o físico é o último que responde. Mas ali a gente vem mental, a gente vem, né, também comportamental, espiritual. A gente sabe que são N sistemas que integram o físico. Sim. Então, assim, eu sofria muito com essa questão do preconceito, principalmente que as pessoas não acreditavam que era uma área da saúde que daria resultado. Sim. As pessoas são muito daquilo ver para crer, né? E como você falou dessa palavra preconceito, né? Antes de ter um conceito formado, ela já tem um pensamento pré-concebido. Sim. Então, para tirar um pouco daquele pensamento pré-concebido, né, às vezes de mal olhar em sentido do que a gente faz, a gente precisa explicar bem mesmo. Então, assim, é um desafio, o preconceito tem, mas acredito que a gente pode passar por ele mostrando o quanto que tem de resultado, sim. Sim, com certeza. Sem excluir a parte também tão consolidada que é a parte científica. Então, eu vejo muito isso também. Não ficar lutando contra.
contra, e sim abarcar e dizer, olha, podemos trabalhar juntos. Porque aí acaba que a pessoa olha, né? Tipo, vamos considerar que os dois, não é à toa que a parte integrativa é também chamada de complementar, né? Porque a gente pode sim completar a parte científica com a parte científica que eu falo assim, alopática, que tem mais estudos, né? Com a parte natural, que às vezes é mais de conhecimento, que a gente chama, tipo, da minha avó, a minha avó trouxe isso, a minha tia, uma curandeira. Então, às vezes, Sim, né? sim, já existia há Há muito milênios tempo. de anos e até hoje existem Uhum. ainda, né? Graças a Deus aí, as chamadas curandeiras bezedeiras, porque, gente, tem coisa que é de coisa de vovó. Não tem jeito. A gente vem com isso mesmo, é cultural. É É cultural. cultural. Agora, Liz, quando você trata um petzinho, Uhum. né? Eu vou só, antes de fazer pergunta, o Gleidson Show tem uma dúvida. Uhum. Eu consigo realizar essa questão integrativa com qualquer animal. Gleidson, eu vou só fazer uma pergunta para ela e a gente volta para responder você, tá? A gente lembra a sua pergunta aí. Quando a gente trata, né, o pet em si, o animal, o comportamento principalmente, que é a maior queixa, vamos falar assim, vem muito do ambiente que ele vive, vem muito às vezes do próprio tutor. Vem, que a gente fala, chama de espelhamento. Às vezes o mesmo comportamento ele é espelhado, é repetido, colocado em sequência ali. Por exemplo, um tutor que ele é muito ansioso. Aí olha para o seu animal e diz, doutor, eu queria que você olhasse a ansiedade do meu animal, porque assim, ele é hiperativo, ele não para um minuto. Aí basicamente ele está falando de si. Aí, aí quando eu for ver, tá, e teu estilo de vida como é que é? É acelerado, eu não paro um minuto. Então ele acaba repetindo o que ele falou do Sim. próprio animal. Então acontece muito essa questão do espelhamento e de repetição de padrão. Por quê? Porque o animal ele tá ali inserido no ambiente daquela forma. Então não tem como ele replicar e acabar desenvolvendo um comportamento diferente se o que ele vê todos os dias e o que ele sente todos os dias é aquilo ali. Não, e aquele cachorro que late, né, escandalosamente, a família fala toda alta, aquela gritaria. O cachorro não tem aquela Não tem um calminha. momento de O calmaria. gato, né? Então eles fazem aquele auê. Então é muito engraçado, viu, pessoal? Você já começa a observar aí o comportamento do seu pet, mas observando você. Observando a gente. Observando você. Respondendo a pergunta lá do Gleison, essa saúde, né? Essa questão da integrativa é para qualquer animal? Para qualquer animal, sim, qualquer independente, tanto doméstico como selvagem. Mas como a gente tem mais contato com os domésticos, o foco seria, né, os domésticos. Então, qualquer um, ave, peixe, porquinho da Índia, qualquer animal. Gente, peraí, adestrar um peixe, como é assim? Peixe, você acredita? Sim, já vi muito tratamento integrativo com peixe. Sabe um exemplo? Reiki, faz reiki no aquário, pode. Nossa, eu já vi super Gente, a funcionar. Gleison, você também tá impressionado, né? Ele tá ali, gente, o tema é muito mais abrangente do que eu imaginava. Eu também já tô começando a ficar passada aqui. Sim, florais, eu atuo também com a parte de florais. A gente pode escolher algumas essências florais, só botar no aquário, pra você ter ideia. Vamos botar água agora, toda com floral também. Beneficia muito eles. Que legal, tá vendo, gente? A gente não sabe de nada. Conhecimento, nesse saber viver, eu falo que cada dia eu aprendo muito, graças a Deus, porque é algo que a gente leva pro resto da vida também, né, Liz? Verdade. E assim, saber viver, arte beat, só sucesso, o Cláudio Júnior colocando aí, ó, que legal, gratidão, Cláudio. E Liz, conta pra gente qual foi a sua maior dificuldade dentro dessa área da veterinária até você falar assim, sou veterinária integrativa. Qual a maior dificuldade você enfrentou nessa tua trajetória? A maior dificuldade foi as pessoas olharem a importância de unir essas partes, porque normalmente a gente vê, inclusive dentro da medicina veterinária, um olhar direcionado para a doença. Então, eu digo que na medicina veterinária integrativa, a gente não trata a doença, e sim o nosso paciente. A gente vai olhar pro paciente, e não para a doença que ele está manifestando. Sim. Então, a maior dificuldade que eu vejo foi isso, das pessoas começarem a indicar, não assim, leva para a doutora porque ela vai cuidar, por exemplo,
da parte articular. Meu animal está com problema articular. Leva para a doutora ali que ela vai passar algum medicamento. E não fazer esse tipo de indicação, mas indicando, dizendo, passa para a doutora Liz, porque ela vai conseguir ver o meu animal como um todo, ter essa consciência. Eu acho que assim, a maior dificuldade, no caso, foi as indicações com a consciência. Nessa consciência. Porque receber indicações de pessoas que já sabem a abordagem que eu trabalho é mais fácil mesmo. Porque quando chega só dizendo assim, eu achava que você era uma médica veterinária convencional. Acaba que toma um pouco de choque ali, porque acha que vai finalizar a consulta com uma prescrição de um medicamento para... Mas as pessoas estão habituadas Estão a habituadas isso. a isso. A maior dificuldade... Até nós mesmos, como seres humanos, a gente, né, já vai para um médico, para uma consulta, para um hospital, já procurando solucionar aquela dor, mas Isso. não identificar a causa daquela dor. A Exatamente. gente quer solucionar o problema. A né? doença que está ali, X. A gente não eu quer quero... olhar a causa, a gente não tem paciência para olhar, né? E muitas das vezes o nosso corpo também responde a algo tão pequeno com relação ao tamanho da raiz do problema, né, Liz? Isso é verdade. A doença, às vezes, é a ponta do iceberg Sim. só. Lá embaixo tem muita coisa. Então, a dificuldade maior foi isso, de passar essa compreensão. Eu digo que a gente ainda está andando, é um trabalho de formiguinha mesmo, de ir mudando um pouquinho essa cultura, que é uma cultura muito forte da alopatia, de dizer, tô doente, me passa uma aspirina, tô doente, me passa, então é o quê? Um resultado, como você falou, rápido e imediato. Sim. Então, chegar para o médico veterinário normalmente é assim também. Eu quero que meu animal fique bom disso aqui logo, então me passa o medicamento. E quando eu chegava e dizia, bom, mas a gente tem que olhar a causa, na verdade, você tem que mexer em estruturas mais profundas, como, por exemplo, a rotina da sua casa, você tem que olhar para você também. Aí, às vezes, a pessoa me olhava, como assim? Eu vim para o médico veterinário e você está pedindo para eu olhar para mim? Então, assim, essa foi uma das dificuldades maiores que eu vi na medida do tempo, né? Mas tem melhorado muito. A Lívia Alves está ali, gente, sensacional, adorei. Gratidão pela sua participação, viu, Lívia? E é engraçado porque, assim, a gente está falando exatamente a aceitação. Porque o tutor, ele não aceita, né? Rênia e Cândido também estão amando esse assunto, o Gleison já mandou mensagem ali também. Continua participando, gente, manda suas dúvidas, nós vamos estar aqui com a doutora Liz hoje, abusando dela. E aí as pessoas, elas questionam mesmo. Não gostei daquela doutora porque ela não passou o medicamento para o meu animal, ela tá mandando fazer um monte de exame, ela tá querendo procurar um motivo e ele vai continuar sofrendo. E as pessoas têm esse hábito. E você quebrar essa barreira, porque é fato, hoje já são quanto tempo, né? Quantos anos você já está em BH? Só em Belo Horizonte, 6 anos. 6 anos, né? Então a gente pode falar que essa barreira já foi quebrada. Já, né? sim. Tem muito mais ainda para quebrar, é fato, a gente sabe disso, mas já podemos ficar felizes aí, porque eu também, como terapeuta, eu vejo a evolução, até mesmo no nosso Sistema Único de Saúde, o quanto que o SUS já avançou para entender que nós somos integrativos e aceitar esses tratamentos integrativos, e mais feliz ainda eu fico em saber que isso está se expandindo, principalmente para os nossos pets agora, porque aí sim a gente consegue uma convivência num contexto geral. Renata Rabelo mandou assim, em animais selvagens, de vez de sedar o animal para chegar perto para examinar, através da comunicação seria possível chegar ao animal? Acho que ela está perguntando da comunicação animal. Isso, ela está perguntando ali se principalmente em animais selvagens, para você chegar perto dele para fazer um exame, na maioria das vezes eles sedam, né? E se através da comunicação seria possível chegar com mais facilidade nesse animal sem fazer ele ser sedado, né? Pode chegar com mais facilidade sim, mas no sentido de menos estresse. Mas não ao ponto de dizer, olha, eu só estou te sedando porque você não está colaborando. Então, colabore que eu não vou sedar. Eu não sei se vai chegar a esse ponto, tá? Porque, como eu falei, é muito diferente o animal que está domesticado como o animal selvagem. Então, o animal selvagem, ele está com seu instinto muito apurado, né? Muito assim, a essência dele tá ali muito à flor da pele. Tudo já é novidade para ele. A entrada do ser humano ali querendo interagir, exatamente, é uma novidade muito grande. Então, assim, não tem aquela adaptação. Por isso a sedação é um meio mais rápido. Porque eles não estão adaptados aos seres humanos, os selvagens, né? E também,
começar esse contato logo pedindo para ele colaborar, sendo que ele não tem aquela interação com você, não acredito que isso não vai funcionar muito, não. Mas o estresse pode diminuir. Você avisando que vai chegar, vai se aproximar, vai precisar fazer algum manejo ali. Isso sim, pode ser contribuído no sentido da diminuição do estresse. E ali a Diana Alves está falando que o universo animal é mais abrangente do que a gente possa imaginar. E é mesmo, viu, Diana? É muito abrangente, porque a gente, que, né, somos seres ali, vamos falar, mais fácil de compreensão, a gente já não vem com manual. Imagina o bichinho. Verdade, e Né? tantas espécies, não é? Pois é, e a gente tem que fazer isso mesmo, Gleice, que é ir nos sintomas e nas causas, né? A gente procurar não só o sintoma, mas ver a causa do problema, a raiz, como a gente disse aqui. Agora, Liz, vamos falar um pouquinho das quais são as terapias que você atua. Eu queria que você falasse quais são as suas frentes de trabalho e, principalmente, a gente tem tempo, falasse cada uma, explicasse sobre cada uma para que o nosso telespectador pudesse acompanhar ali e entender. Ai, que bom. É importante mesmo falar, porque são muitas, e eu acabei escolhendo as que eu tinha mais afinidade e via também que tinha um resultado ali mais um pouco mais imediato, como Não, eu te falei, né? eu vou imaginar que são muitas mesmo, porque eu, Melissa, como terapeuta, eu tenho 46 especializações na área. Então, só humano já tem 46 especializações na terapia integrativa. Imagina para um pet. É, muito mesmo. E aí eu acabei escolhendo 6. Então, Que eu vou legal. comentar das 6 aqui para vocês, tá? Então, a primeira que eu, inclusive, hoje estou trabalhando demais para poder mostrar para as pessoas o tanto que é importante essa prática, uma prática nova até que tem como base a meditação, a comunicação com animais. Então, a comunicação animal é uma ferramenta energética investigativa, uma ferramenta, um recurso energético investigativo, onde, por meio da meditação, que é a base de trabalho, eu vou conseguir acessar, entrar no nível de consciência mais, até mental, mais leve, no sentido diminuir a agitação mental. Então, por meio da meditação, minha agitação mental diminui e eu entro numa frequência que consigo acessar o campo energético do animal e, a partir daí, eu capto informações sutis, né, que estão além ali do corpo físico, informações mais mentais mesmo, que eu digo informações elétricas. Então, por meio da meditação, eu capto a frequência energética do animal e consigo informações para saber se ele, por exemplo, está com alguma dor, eu consigo saber se sim ou que não, além, claro, da palpação. Mas se eu não estiver perto do animal, por meio desse recurso da comunicação animal, que eu consigo fazer à distância, eu consigo captar essas informações de dor, se o animal está bem ali ou não, se ele está precisando, se tem alguma necessidade que eu posso atender, ou o tutor, né? Legal. Então, é investigativo nesse sentido, de saber como o animal está. Então, eu posso fazer à distância, posso fazer de forma presencial, e isso ajuda muito, porque tem informações que, mesmo por meio de um exame físico, de exame laboratorial, às vezes não é conclusivo. E o animal, ele pode nos dar mais informações do que ele está sentindo também. Eles se comunicam, né, gente? Eles se comunicam. Vamos falar sério, né? Aqueles olhinhos assim pra cima. Exatamente. Eles se comunicam. Eu tenho em casa pet e eu morro de rir, porque eles sabem realmente quando, principalmente o gato. As pessoas às vezes não têm tanta afinidade com gato. Eu tenho muita afinidade com gato, Eu mais também do que amo. com cachorro. Então, assim, os meus gatos, eles têm uma afinidade comigo que é algo surreal. O pessoal às vezes fala assim, gente, esse gato não é gato. Porque Ser humaninho. eu consigo assim, ó, deita aqui, ele vira. Deita. Então, assim, ele sabe quando eu tô triste. Aí, quando eu tô triste, eles vêm pra cima, eles ficam dormir, só dormem se estiver encostado em mim. Quando eu não tô em casa, que eu viajo, né, lá pro Rio, pra Paraty, a minha empregada fala assim, ó, desde o dia que você saiu de casa, não botaram a boca na ração. Oh. Então, assim, como eles sentem? Eu falo, o Sim. bichinho, ele se comunica com a gente, sim. Não adianta falar que não, que eles olhem pra baixo, olhando pra cima, assim, quando a gente briga, baixa as orelhinhas. Fala, vocês sabem o que a gente tá falando, Sabem, né? sim, eles entendem muito essa frequência, como eu falei para vocês, né? Essa frequência energética e emocional. Então, para que a gente, na verdade, entre nessa frequência deles, é importante uma preparação de alinhamento mental nosso e também de frequência, para que a gente fique mais zen, mais tranquilo, para conseguir esse acesso com eles. Eu digo que a comunicação deles é a comunicação do amor e do silêncio.
Então, é por meio do silêncio e da vibração amorosa que a gente consegue essa conexão com eles. Então, os animais se comunicam com a gente dessa forma todos os dias, no silêncio e com o amor que eles têm, né? Então, a gente entrando nessa vibração consegue esse acesso, esse recurso da comunicação com os animais, que é uma das práticas dentro, do que eu abordo. Qual que seria a segunda prática? A segunda prática é a alimentação natural, eu também utilizo muito, que é o quê? Sair da ração para uma alimentação mais bioapropriada, mais perto da natureza deles, que é uma ração que é tirar da ração e entrar uma carne, uma verdura, um legume, entra também com um pouquinho de óleo, um azeite. Então, deixar uma dieta equilibrada e mais dentro do natural para eles. E eu vou te fazer uma pergunta que as pessoas devem estar ali agora, mas como identificar qual é o alimento? Porque cada, né, ser é ser, então cada bichinho é um. Isso. Cada organismo é um, nós somos, né, únicos, seres únicos, e ali com eles também. Porque às vezes um alimento para um vai fazer bem e para outro não. Como a gente já sabe que para gato, para cachorro são diferentes, para peixe é diferente. Então, como identificar? É justamente por conta dos estudos. Então, quem identifica, quem faz a prescrição é o médico veterinário que estudou para isso. Então, a gente estuda cada ingrediente. Esse ramo da alimentação natural é antigo, assim, comparado Sim. a algumas outras. Tem muito estudo. Então, tem estudo, pra você ter ideia, só, por exemplo, o que o brócolis consegue fazer de benefícios na saúde do cão e do gato. O que o arroz, o que a carne, quais os tipos de carne são melhor para cada espécie, isso tudo já tem estudo. Então, quando a gente estuda essa prática, né, essa parte da alimentação natural, a gente já faz uma prescrição, inclusive focado na doença, por exemplo. O animal ele é paciente renal. Então, a gente já sabe que arroz integral para o paciente renal não é bom, porque tem muito fósforo. E isso acaba atingindo ali e influenciando na absorção, né, renal. Então, se os rins já estão comprometidos, então diminui fósforo na dieta. Então, todos esses detalhes, né, eu dei o exemplo do arroz integral. Precisa fazer toda essa avaliação. Tem toda uma avaliação para prévia e tudo. prescrição, exatamente. Não é simplesmente, ai, que ótimo, alimentação natural. Vou começar a dar carne, arroz, feijão pro meu bicho. Não, não. E ainda bem que você falou isso, porque a alimentação natural não é isso. Tirar da nossa cabeça o que a gente vai dar, não é. E se for para ser assim, é melhor ficar na ração, porque pelo menos ração tem ali um mínimo de equilíbrio, né, pro animal. É porque tem que ter uma dedicação, né, Tem. gente? Vamos e convenhamos. Sim. Tem que ter uma dedicação. Então, se você dispõe a estar realmente partindo para esse lado da qualidade de vida do seu pet, você tem que entender que ele não vai saber fazer nada. Então, você E precisa... é a nossa responsabilidade, né, nossa responsabilidade. exatamente. A comunicação animal é um recurso incrível. Ansiosa pelo curso Fluência entre Espécies da doutora Luz. Calma que a gente vai falar disso. A gente vai chegar lá. A Renata está falando, se o animal está desaparecido, tem como encontrar onde ele pode estar através dessa comunicação? Daqui a pouco eu respondo, porque vamos só finalizar, né? Isso, é porque ela falou da comunicação, aí eu tô perguntando, pessoal, mas a gente volta com a pergunta, tá? A gente Só vai pra voltar ela, assim, só eu não para vou ela esquecer, não. entender aqui. É só para finalizar a parte da alimentação natural. Então, Sim. é essa a questão. Então, se quer iniciar com a alimentação natural, inicia com um acompanhamento de um profissional para Ótimo. passar todas as orientações do que pode e do que não pode comer. Isso é muito importante. Inclusive, da quantidade. Porque tem cachorro de 3 quilos e tem cachorro de 40. Então, assim, a gente tem que cuidar disso também. Não é a mesma quantidade. E as porções diárias? A gente divide em 2, em uma, qual é o melhor? Então, assim, todos esses detalhes, inclusive como preparar cada ingrediente em casa, É, porque não pode usar tempero, tem toda tem uma coisinha todo aí, né, doutora Liz? um detalhe aí. Ah, mas eu não gosto de cozinhar. Hoje, para você ter ideia de como isso ficou tão abrangente, tem empresas que Sim, que já enviam ali, né? Isso, já a recebe vácuo, nosso... tudo prontinho. Exatamente, recebem nosso plano dietético, né? E dizem, essa é a prescrição da Mel, por exemplo. Eles embalam a vácuo, deixam tudo organizadinho. Aí é colocar na balança. Tem que ter uma dedicação tanto financeira como de tempo também para levar nos acompanhamentos, enfim, dedicar para o animal ter essa qualidade de vida, como você falou, né? São Sim. escolhas também. Vamos voltar só um pouquinho na primeira da comunicação, porque senão a gente vai ficar com o roteiro, porque eu já vou entrar na terceira via Prática. que ela utiliza. Então, ali, essa comunicação
pode ser utilizada também, às vezes, para você Achar um encontrar um animal animal. perdido? Pode, não no sentido, eu até falo muito que eu tenho muita demanda disso. Ah, um animalzinho se perdeu, eu não estou encontrando, eu gostaria de fazer que você fizesse a comunicação. Eu sempre falo, comunicação animal não é um GPS, né? Então não é algo que, tipo a gente aqui conversando, oi, tudo bem? Onde você tá? Ah, eu tô aqui na Cristiano Machado, vim aqui na avenida, eu tô em frente ao supermercado. Na comunicação animal não vai ser desse jeito. O animal tá perdido e eu entro, como eu falei para você, nesse estado meditativo e ele vai me passar essas informações. Eu tô na avenida tal, número tal. Não, infelizmente não passa. Eu até gostaria que sim, porque tem muito tutor que me procura desesperado. Eu gostaria de achar meu animal, mas na comunicação animal não funciona como um GPS. O que o animal ainda consegue falar no momento, né, da sessão é se, por exemplo, tem prédios ao lado, se tem muito verde, às vezes eles estão no mato, por exemplo. Ah, onde eu tô tem muito verde, ah, eu tô vendo umas árvores. Gato, por exemplo, eu já atendi um gato que estava em cima de uma árvore. Então ele falou, ah, eu tô em cima de uma árvore, eu não estou conseguindo descer, enfim, tem como dar essas informações. Mas dizer nome de rua, dizer tipo, ah, eu tô aqui, vou ficar esperando Doutora você. Liz virou vidente. Não, Vai achar tudo agora, não, gente. não tem como, não chega nesse nível, tá? Mas eles colaboram sim com o empenho do tutor, né? Tipo, o tutor, ah, eu vou pra rua agora, eu tô procurando, tô colocando cartaz, tô em busca. O animal sim pode colaborar, mas tem outro ponto também que dificulta. Os animais, eles se movimentam e alguém pode tirar ele dali de onde estava. Sim. Né? Então, se ele disser, ah, eu tô em cima de uma árvore, um exemplo. Aí você diz, ah, eu vou procurar então a partir de agora, por exemplo, naquela hora, nas árvores. Vai que ele se assustou e ele saiu da árvore. Aí, assim, então não tem como ficar fazendo um acompanhamento em tempo real também. Eu faço a sessão e entrego. Se depois dessa entrega o animal já não estava mais naquele local, aí não dá para fazer nada, a não ser que eu faça outra comunicação, mas aí fica várias comunicações uma atrás da outra. Então, assim, O desespero bate também, é um né, desespero, gente? É um exatamente. bichinho, membro da nossa família ali, que acaba se perdendo. E a gente sabe que eles são super frágeis, né? É. É super fácil. Daqui a pouquinho eu entro na sua pergunta, Gleison, tá? Rapidinho aí. Qual que seria, então, a sua terceira via aí de atendimento? A terceira é a parte da fitoterapia, então eu entro também com plantas fitoterápicas, algumas já podem ser manipuladas em laboratório, então farmácias de manipulação veterinárias também usam fitoterápicos. Então, com esse conhecimento da fitoterapia, quando eu vejo necessidade, eu indico algum fitoterápico, entre eles a cannabis medicinal, que hoje em dia está muito, assim... Em ênfase mesmo, em ênfase, né? exatamente. Tem falado muito disso para recurso mesmo de tratamento, né? Isso, tanto para humanos como para a medicina veterinária. A medicina veterinária foi até mais recente, o humano já começou há mais tempo. Então, o óleo de cannabis medicinal ele pode ser utilizado para muitos problemas, tanto comportamentais como físicos, né? A parte de ansiedade, por exemplo, o animal mais agressivo, quando começa a tomar o óleo de cannabis, ocorre um equilíbrio, tanto a nível energético como químico. Então, as células vão mudando quimicamente, os neurônios atingem também tanto as células neuronais como as outras. Então, assim, é o corpo inteiro que se modifica, a planta ela leva para o que a gente chama para homeostase. Então, o corpo ele vai entrando no seu equilíbrio mais natural possível com o uso da cannabis. Agora, ali, só falando um pouquinho de um desses fitoterápicos, né? Igual você citou a cannabis, queria só que você deixasse claro, porque, gente, pega leve. Aqui é assim, a gente tem que falar rasgado. Porque daqui a pouco tá todo mundo aí usando cannabis nos seus bichinhos. Gente, pelo amor de Deus. Inclusive o fumo, Né? Isso é muito sério, gente. Não é indicado, né? Teve uma pessoa que uma vez me perguntou, eu fumo maconha, então meu cachorro ele vai ficar Tá vendo? tranquilão. Tô falando com você, porque isso a gente fala aqui, o pessoal acha que eu tô brincando. Só fala, Melissa, você faz cada pergunta, eu falo, é porque vocês não viveram o que eu já vivi. Sim. Eu já vi cada coisa que você fala assim, gente, não é possível. Até por a gente trabalhar com essa área de terapia bioenergética, a gente fala assim, não tem lógica. Sim, é verdade. E senão as pessoas começam aí, ó, a usar, né, a maconha e tá ali com seu bichinho. Não é isso, gente, tá? Não é isso nem para você, humano, e nem para dar pro seu bichinho. Exatamente. Tá? Tudo você tem que fazer com prescrição, com orientação de um profissional qualificado, capacitado.
tudo é baseado em estudo científico, não é um estudo de uma horinha de internet, não é porque a minha vizinha falou que vai dar certo, porque ela faz e o dela tá assim. Calma aí, tá, pessoal? Vamos muita calma nessa hora, né, Liz? É, exatamente, isso foi bom você ter falado, porque uma das dificuldades que eu vejo com o tratamento da cannabis medicinal é que a pessoa acha que, qualquer óleo de cannabis, então eu vou Não. conseguir para fazer esse tratamento. Não é, gente, até a forma de preparação desse óleo é diferente, por isso que é óleo de cannabis com uso medicinal, óleo de cannabis medicinal, porque ele foi preparado desde a parte do seu preparo, ele foi Processado todo processado para ali. esse fim medicinal. Então tem que tomar esse cuidado, também da dose. Então, assim, cada animal, inclusive em relação a peso, idade, raça, influencia. Se você der uma dose, por exemplo, uma gota, às vezes, já é suficiente para o seu animal ficar ou muito debilitado, ou muito agitado, vai dependendo também das concentrações que aquela espécie de planta tem de Sim, THC, por exemplo, que é a molécula alucinógena. sim. Então tem que tomar muito cuidado com a espécie que está utilizando ali para fazer a produção daquele óleo. São tantos detalhes que não adianta você dizer, ai, que ótimo, eu sei que o óleo de cannabis é muito bom, eu vou comprar qualquer um e procurar, Igual como você ali. falou, com minha vizinha que também usa e saber a concentração, a É frequência. Não é complexo dessa isso. forma. E aí, então, a fitoterapia, ela envolve bem, também um tratamento bem associado ali aos pets. Muito, sim. Que Sim. legal, que legal. E eu sou suspeita, porque eu amo fito. Eu amo fitoterápicos. É, É tão bom, né? Apesar que a gente sabe que os nossos medicamentos alopáticos vêm dos fitoterápicos, de uma forma diferenciada desse processamento aí que a gente está aqui falando, né? A Renata Rabelo está falando assim, entendi, muito obrigada. Ela entendeu como que a gente faz essa comunicação, né? O óleo de cannabis é muito poderoso, isso mesmo, Lívia. Tudo com orientação, né? As explicações estão sendo muito proveitosas, tudo com orientação, com zelo, com cuidado, com carinho, com amor, né? Em uhum. primeiro momento, é muito legal. E a Renata até está fazendo uma pergunta legal ali sobre o óleo de cannabis, se ele é benéfico para animais que apresentam convulsão. Ah, que bom que ela perguntou isso, que eu estava falando das indicações, Sim, acabei parando no meio do caminho. Convulsão é uma excelente indicação. Ele é um anticonvulsivante potente, gente. Tem animal que fica muito bem só tomando óleo de cannabis. Não precisa associar com nenhum alopático. que legal. Ele é um anticonvulsivante muito direcionado. Ele realmente atinge bem o sistema nervoso, Que legal, né? porque a gente Muito. vê muito esses bichinhos sofrendo, principalmente em época de festa, né, Liz? Sim. Fogos, esses barulhos, esses bichinhos entram. Eu vejo cada cena que me dá até, tadinho, piedade É deles, né? preocupante mesmo. Preocupante demais, Uhum. né? E aí, além dos fitoterápicos, qual é o Ah, sim, quarta linha é a aí que você quarta, trabalha? o reiki. Ai, gente, vou até suspirar. Eu já vou começar até a encaixar aqui. Ô, diretor, você pode seguir com o programa aí? Eu vou ficar aqui só para receber um reiki agora da Alice. Ai, que delícia, gente, eu também. É Só bom de falar, demais, essa palavra realmente traz coisa boa, né? é. O reiki, tanto pra gente como pros animais, ele assim, é incrível porque diminui a intensidade do nosso ritmo no dia a dia, deixa a gente mais em conexão com a gente. E o equilíbrio que a gente consegue fazer também, né, Liz? Sim. E eu falo que como reikiana, eu falo assim, gente, quando eu fui fazer curso de reiki, foi muito engraçado, porque a primeira coisa que eu aprendi com o Mikao Shu foi não se preocupe, se ocupe do problema. Você ocupando do problema já é bom, porque nós temos o hábito da pré-ocupação. Antes de acontecer, a gente já está Ansiedade, ali, né? a ansiedade. E o reiki, ele vem muito para isso, né? Então, eu já aplicava reiki nos meus bichinhos. Né? Como reikiana, eu já usava isso nos Aham. bichinhos. E, às vezes, até à distância também. Uhum. Recebia reiki à distância, né? Nos meus tratamentos ali de saúde. E as pessoas falavam assim, isso tudo... Fala, Melissa maravilhosa. Aqui a gente tem que tomar cuidado com o que fala. E aí, assim, um reiki é algo que eu sou apaixonada. E eu via resultado nos meus bichos. Eu tinha cachorros agitados, raças agitadas, né? Um Rottweiler, então era muito gostoso, porque eu falava, assim, comigo ele parecia uma dama.
Olha, Uma dama. Ninguém falava, não, esse cachorro não é Rottweiler, isso é uma daminha. Mas ninguém sabia que ali por trás a gente tinha uma comunicação integrada entre eu e ele, um reiki que ali, né? lindo. Então, assim, isso era muito gostoso. E ver isso acontecendo hoje, eu tô falando, né? Eu já sou terapeuta há 16 anos. Então, eu ver isso acontecendo hoje, já na Com essa área dos ênfase, né? pets, com essa ênfase, tá podendo entrevistar uma É? profissional que atua na mesma linha que eu atuava e hoje realmente comprovado que os bichinhos podem e devem receber tratamento, eu Sim. fico muito lisonjeada, eu fico muito agradecida, viu? Mas conta um pouquinho do reiki aí pra galera. Ah, então o reiki, como você falou, ele ajuda nessa conexão também do tutor com o seu bichinho. Quando é reikiano, então, melhor ainda. Ah, eu adoro quando chega assim para fazer reiki. Aí eu pergunto, você também é reikiana? E quando a pessoa diz que é, eu digo, olha, depois então que você estiver mais tranquila, porque às vezes a gente tem a ferramenta na mão, né? Como você falou, é reikiana, mas nem sempre a gente está bem para poder ajudar ali nosso Sim. bichinho, né? Ou a gente mesma de fazer uma autoaplicação. Então a gente pede ajuda. Então, quando eu vejo que um tutor que é reikiano não está fazendo ali, porque no momento não pode, mas eu incentivo. Eu digo, olha, agora você não está podendo, não tem problema nenhum, eu estou aqui para ajudar, mas depois eu incentivo a continuar. Olha, depois faz nele, quando você estiver mais tranquila, porque o reiki, ele vai ajudar na harmonização tanto da casa, como de cada indivíduo que está ali. Então, você pode fazer em você a autoaplicação, se você é reikiano, e no animal, ele também vai até ajudar que o animal, por exemplo, se a casa tiver com muitos conflitos, o animal recebendo reiki, ele fica mais, como eu posso colocar aqui? Ele fica um pouco, eu perdi aqui a palavra. Ele Eu, fica mais tolerante, digamos assim. Ele já não fica mais tão a flor da pele, tão reativo. Era isso que eu queria falar. Ele já não fica tão reativo. Ele fica mais tolerante. Ele consegue suportar um pouquinho mais aquilo ali sem ficar agitado demais. Isso é muito gostoso, né, gente? Isso é Uhum. medicina integrativa. Inclusive, Céus e os Gêmeos estão ali falando, ama medicina integrativa em todas as áreas da vida e saber que podemos usar nossos, né, bichinhos é perfeito. É isso aí, é o que eu acabei de falar. É muito gratificante, né, querida? Então, assim, o reiki, gente, eu queria que você só explicasse um pouquinho o que é o Ah, sim, é reiki. verdade. Eu falo porque para mim é tão É comum. tão comum pra É. gente, é tão comum que eu pulo etapa. E aí eu encontro outra que faz isso também, gente. Aí deu certinho, né? Mas explicando, né? O reiki é uma terapia que a gente utiliza as mãos, então é uma terapia manual que a gente utiliza as mãos para o envio de energia. Essa energia, que a gente chama de reiki, ela é canalizada por meio de alguns símbolos. Então, o Mikao Usui. Foi um japonês, ele que começou essa canalização, ele que canalizou os símbolos. Canalização seria nada mais como uma captação extrasensorial de uma informação que está no universo. Basicamente é isso. Então, está ali disponível e por meio de uma meditação, que ele era monge, né? Então, por meio de 21 dias de meditação que ele fez, ele conseguiu captar esses símbolos e essa energia do reiki, né? O reiki, na verdade, ela por meio das nossas mãos, ela é emanada por meio da ativação dos símbolos do reiki. Um bem conhecido é o Shokurei, que é passado na primeira iniciação de reiki. Então, por meio do símbolo Shokurei, ele é transmitido pelas nossas mãos. E assim vai fluindo essa energia reiki. E ela também tem comprovação científica, tem alguns artigos, inclusive em animais, que mostra os benefícios. Esse artigo em animal científico mostrou o sangue, as células sanguíneas, depois da aplicação. Então, foi tirado o sangue do animal antes do reiki e depois do reiki. Depois do reiki foi visto a mudança hematológica ali do sangue. Então, células brancas, que são as células de proteção do nosso corpo, com mais intensidade. Então, quando a gente diz que o reiki, ele aumenta nosso sistema imunológico, é muito nesse sentido, porque ele ativa nossas células todas, inclusive as de proteção. E é muito interessante, e vocês têm toda essa comprovação científica, porque hoje mesmo o reiki é uma das técnicas utilizadas pelo nosso Sistema Único de Saúde, também hoje incrementada nos planos de saúde como tratamentos ali para terapias. Então, se você, por exemplo, hoje tem um plano de saúde e quer fazer uma sessão de reiki, hoje já é possível.
o plano de saúde ele já tem dentro do sistema dele implantado essa terapia aí, como também a acupuntura. Então, Sim. isso é muito legal, porque o reiki, eu como reikiana, eu falei que foi um passo muito grande para a gente ter o reiki aí, tanto nos planos de saúde aceitos, né, como também no próprio Sistema Único de Saúde aceito, porque se viu realmente o quanto ele pode fazer para ajudar nessa recomposição aí dos seus chakras, dos seus sentidos e dessa imunização, como diz a doutora aqui. Uhum. E a outra técnica, a quinta. Florais. Ah, Florais. A linha que eu atuo, porque tem muitas linhas tem, florais. tem. Você atua qual, Com a de Liz? bar. Ah, a mesma que eu atuo, florais de Faço. bar. Exato. Resco, então, deve ter toda essa aguinha aqui, né? Se não tiver, a gente manda colocar, gente, um floral de resco aqui para todo mundo. Os florais, né? É bom que agora começa a explicar o que que é, né? No pular etapa. Os florais são frequências energéticas de flores. Então, é isso, né? Até Dr. Bach falava assim, que a simplicidade desse método não desencoraja o seu uso. Porque é simples mesmo. O floral é uma frequência energética de flores, só que com flores específicas. Então, a linha de Bach foi feita pelo Dr. Bach. Ele era um médico, eu adoro a história dele, porque ele abdicou do CRMV dele, para vocês terem ideia, para seguir Pra o se que ele dedicar acreditava. mesmo. Era para ele seguir o que ele acreditava. Então, eu me inspiro muito nele, né? Não vou abdicar meu CRMV, não, mas eu me inspiro muito nele, né? Ainda bem que hoje a gente tem essa possibilidade de levar até para os animais. Então, os florais, eles atuam muito a nível energético, muito mesmo, sim. O foco dele é nesse nosso corpo energético e emocional. Então, tem 38 florais dentro da linha dele. Cada essência dessas 38 tem um fim específico para atuar em várias personalidades, inclusive, por exemplo, falando de animais, né? Um animal que tem um temperamento mais agressivo, um animal que é mais apático, tipo, nossa, ele não faz nada, passa o dia dormindo. Às vezes, ele precisa reequilibrar ali sua energia. Florais auxiliam muito nesse sentido, tá? Eu falei de animal apático, eu lembrei de animais que passaram nesse período de pandemia pelo luto de alguns dos seus tutores Sim. que morreram, ou alguém que ele gostava muito e era próximo. Às vezes, um animalzinho mesmo mais idoso, né, que o animal é jovem, estava muito conectado com o animal idoso, e esse animal idoso acabou morrendo, ele ficou sozinho ali. Ele acaba sentindo, sim, aquela falta daquele animal. Um floral e o reiki, por exemplo, os dois sendo associados nesse contexto, auxilia muito na recuperação do luto desse animal, da tristeza, para que ele volte, inclusive, a caminhar normalmente, né, seu estilo de vida, voltar a ser o bichinho animado, por exemplo, que ele era antes. Então, são recursos muito preciosos, que são simples, né, e não porque são simples que a gente não precisa e acaba desconsiderando. Então, Deixando ali de lado, pelo pelo contrário, né? contrário, Pelo contrário, né, Liz? Eu falo que assim, a gente tá brincando aqui do resco, que resco é um dos florais mais floral de utilizados, emergência. né? É o que a gente chama de floral de emergência, que é para equilibrar aquela sensação ali de ansiedade exacerbada, aconteceu um episódio ali que te deixou um pouco desequilibrado, você perdeu ali essa concentração. A gente usa muito o indicativo do floral de rescue para esse sentido, e principalmente, eu brinco que eu falo, gente, bota o floral de rescue dentro da água, na sua casa, porque aí deixa todo mundo beber. Preocupa, não vai ficar todo mundo zen, equilibradinho, né, Liz? Sim, manter, por bem que você falou isso, manter a nossa frequência mais alta, mais zen, equilibrada, é um processo também. Sim. Então, os florais, por exemplo, têm uma frequência por dia de pelo menos 4 vezes ao dia, você entrar em contato com essa frequência floral. Aí depois que você, digamos que recebe alta ali de um tratamento que você está recebendo ali, porque é um conjunto de essências para um tratamento, não é só um, não é só dois, Sim. é um conjunto de essências que compõem o floral. Ah, eu recebi alta, estou me sentindo bem da questão que eu queria trabalhar. O animalzinho, por exemplo, ele já está bem daquela minha queixa principal. Ok, a gente pode suspender, mas é importante fazer esse monitoramento. Se não for com o floral, faça com o reiki ou com outras práticas também. Esse Acompanhamento. acompanhamento, porque as pessoas até confundem, né, doutora? Até me corrija se eu estiver errado, porque a gente sabe que as terapias integrativas, elas não vão te dar resposta imediata, como as Sim, alopáticas. A também gente já tem isso. falou isso aqui, né? A gente já falou que é um processo um pouco diferenciado, porque você tem que ter uma certa paciência para
obter esse Persistência, né? resultado, né? Mas tem que ter a persistência do tratamento. Não adianta fazer hoje e quer resultado amanhã. Tem que ter É essa diferente, persistência. tem que ter essa persistência. Então, acaba que cuidei daquele primeiro fator, meu bichinho tá ali, vou achar que é igual humano, vou tratar que é igual humano, Mas né, você tá indo numa doutora? linha boa, é isso Porque aí. cuidei do meu bichinho, tô ali, mas nós não precisamos de acompanhamento médico. Uhum. Nós precisamos. Você não vai ao dentista a cada 6 meses? Não adianta falar que não vai, porque nós já vamos brigar aqui. Você tem que ir no médico fazer um check-up no mínimo uma vez por ano, né? Então, esse acompanhamento você também tem que fazer com seu bichinho. Não adianta falar assim, ele tá curado e nunca mais vai ter. Né? Verdade. Então, é importante você dar esse acompanhamento. Não vai ser com o tratamento inicial, isso é fato, por isso a importância de um bom médico veterinário para te acompanhar nessa questão, porque no primeiro momento vai ser um tratamento um pouco mais de choque, depois a gente vai passar para um tratamento de manutenção. Né, doutora? Eu acho que Exatamente, fica esse isso. tratamento de choque, né, que você fala, é um tratamento mais intensivo. Sim, sim. Agora, tem até uma pergunta ali, se o reiki, ele pode ajudar até mesmo no controle e na cura do câncer. Ah, sim, isso pode. Ótima pergunta. Pode, como um complemento ali de tratamento, né? Alívio de dor, por exemplo, e até um alívio e conforto emocional. Então, a pessoa, ela vai entrando ali numa conexão maior com a essência dela, com quem ela é, com seus propósitos, toda essa conexão do eu sou, né, da pessoa, dela se encontrar, o reiki proporciona, não como a Melissa disse, numa única sessão. Isso é um processo. Às vezes a pessoa, ela tá tão perdida, assim, tão assim extasiada, inclusive com o diagnóstico do câncer, que uma sessão só pode ser que não volte, não ajude a Não voltar tem pro nem eixo. como. Eu sou suspeita para falar, porque não dá, gente. Não tem como. Por mais que a gente esteja falando de bichinho, né, doutora, de pets, não tem como. A gente pode colocar o pet como ser humano, né? A gente sofre com uma notícia dessa de receber um diagnóstico desse do nosso bichinho. Sim, E ele sente a nossa frequência da dor. exatamente. Então a gente precisa mostrar para ele que a gente tá ali, que ele vai ser capaz, né, de vencer e a gente vai estar do Transmitir essa lado. confiança, exatamente. Então, eu acho que na veterinária eu vejo que esse atendimento do pet, mas também sendo transmitido, espelhado, como a doutora diz, pelo tutor, o trabalho ele é muito maior. Ele é maior, com Ele é certeza. muito maior, porque uma coisa é eu, Melissa, tratar só o tutor. Outra coisa é eu tratar o tutor e o bichinho, porque é através do tutor que o bichinho vai receber tudo isso, né? Então, gente, realmente, a Lívia tá até falando, gente, eu tô arrepiada, eu não sabia que o reiki ajudava na cura do câncer. Ô, Lívia, não sei seu caso, né? Não sei o caso do seu bichinho, talvez você tá comentando aí para ajudar outras pessoas também já passaram por isso. Eu sou paciente de câncer. Acabei de receber a cura agora ano passado e eu vou te falar que o que me salvou foi a saúde e a medicina integrativa. Então, não só o reiki, como o floral, como a radiestesia, eu fui literalmente conectada com tudo que eu aprendi dentro da medicina integrativa, a própria fitoterapia e assim, meu caso foi super rápido o tratamento. Então, eu te falo que cura sim. Tá tudo aqui, ó. Então, a gente consegue fazer esse controle com o reiki e é uma das terapias que mais ajuda. Sim. Né? E aí, a gente sai do floral e vem para sua última, então, etapa que você está aí. Isso, inclusive, não foi à toa que foi a última, porque é a mais recente, inclusive. Eu tô finalizando agora a formação dessa minha última prática que eu vou comentar com vocês, que é a parte da constelação para pets. Essa eu fiquei assim. Quando a doutora Liz me mandou, gente, quais são os atendimentos, eu juro que eu falei assim, não, constelação para pet, agora eu vou pegar ela na hora que ela falar isso, porque constelação é algo que a gente hoje, graças a Deus, entende o tamanho do poder. Sim. Até já se usa no poder judiciário a constelação para casos específicos.
como que você consegue fazer constelação pro pet? Constelação pet? Eu fico até assim, agora eu tô tentando entender, gente. Porque a constelação, a gente depende muito da gente, né? A gente depende muito do nosso envolvimento naquele processo. Exatamente. Como que você faz isso com o pet? Pois é. Quando a gente fala constelação pet, é mais um termo, digamos que de marketing, para divulgação disso aí, chamar atenção, porque na verdade a gente não vai constelar o pet, como você falou, dando responsabilidade a ele a mudar. Ai, gente, eu já comecei a aliviar aqui agora. Exatamente, a gente não dá a responsabilidade para o pet de se constelar, digamos assim. A gente utiliza esse termo constelação pet até para ficar mais usual e mais fácil de ser usado, tá? Quando a gente fala, vamos constelar meu animal, a gente está dizendo o quê? Eu vou constelar um problema que está vindo por meio dele. Então, é isso a constelação pet. Por exemplo, quais momentos que eu posso constelar meu animal? Ele está desenvolvendo uma doença, por exemplo, que vive voltando. Ah, eu já fiz essa cirurgia várias vezes. Acontece às vezes. Assim, por exemplo, articular. Já teve rompimento de ligamento várias vezes, tantas vezes eu operei. Outra doença também, às vezes, ocular. Então, com doenças que ficam... Infecções também, infecções, né, doenças que ficam voltando. Que a gente chama que são recidivas, né? Então, assim, essa doença fica recidivando. Meu animal sempre está com esse problema, não cura, não resolve. Então, isso é um problema que está se fixando ali como um padrão. Então, a constelação olha muito padrões. Padrões familiares, entendeu? Tanto de doença como de comportamento. Então, eu dei exemplos aqui de doença, mas pode ser um comportamento. Por exemplo, todo animal que eu tenho é agressivo. Todo. Então, não adianta. Pode ser a raça mais dócil do mundo, mas se eu adotei essa raça, ela foi para minha casa... Se tornou agressivo. Se tornou agressivo. Então, o problema não é do pet. Então, gente, começaram a perceber aí o detalhe da constelação pet, a gente vai em cima dos problemas que aquele animal está manifestando quando vai para a sua casa. Então, a constelação ela tem que ser feita com o tutor. Com o tutor, tem. Legal. Tem, com o tutor do animal. Então, ainda não adianta terceirizar. Faz uma constelação aí, quem que vai constelar? O meu tio. Não, o teu tio é dono do animal? É tutor do animal? Não, o tutor sou eu. Então, você que tem que constelar. Aí voltamos lá na sua primeira fala, né? Os tutores são o espelhamento dos pets. Isso. Exatamente, o meio influencia muito ali. Então, assim, mas porque já me perguntaram, mas na minha casa mora 5 pessoas e meu animal, qual deles vai estar espelhando ali o comportamento do meu animal? Aí, eu vou investigando, aquele animal dorme na cama de quem? Sempre eles escolhem, sempre né? eles O animal escolhem. sempre vai escolher. A casa pode ter 10, mas o animal ele acaba escolhe escolhendo. o seu tutor. Não tem Exatamente, jeito. ele acaba escolhendo, por mais que não fique óbvio, mas na maioria das vezes fica. A pessoa O sabe. gato tem muito isso. O gato é mais fácil de identificar, Isso. porque eles não têm meio termo. O cachorro, ele bana raba para muitas pessoas. O gato, não, viu? Ele é com o dono, ele juntou com aquele ali, quer, pronto, acabou. O resto, ele não dá bola, né? Exato, exatamente. O gato, ele é muito ali, nada dele. Cachorro, não. Você brincou, a baninha ali, o rabinho acabou. Brincou, tá ótimo. Mas ele vai ter um tutor. Ele vai ter. Então, a gente vai... então é você, que ele tem mais ligação? É comigo que ele tem mais ligação. Então, vamos constelar, se a pessoa for aberta para isso, esse tema, por exemplo, de agressividade, para a gente ver da onde que está vindo essa agressividade. Aí, a gente acaba vendo qual a ligação. Na constelação, a gente consegue ver essa ligação, né? Resgatar, né, relacional. Liz? A gente consegue resgatar, né? Da onde que foi ali que surgiu, é o que né? você fala desde o início, a questão da raiz. Qual é a raiz? Da onde que está vindo? Onde iniciou esse problema aí? Esse problema não, tipo assim, essa demanda comportamental, por exemplo, de raiva, de estresse, de agressividade. Aonde que está vindo? Às vezes, numa constelação familiar, a gente vê que esse padrão está vindo da avó, por exemplo, daquele tutor, está vindo de um ancestral um pouquinho anterior. Às vezes, vem da própria pessoa mesmo. Então, a gente vai investigar e trabalhar, por exemplo, essa agressividade na pessoa. Por meio da constelação, a gente consegue ir trabalhando essas questões. Então, na verdade, a constelação pet é o tema da constelação ser algum problema do seu animal.
É isso. Entendi. Aí, então, você se constelando, você se trabalhando, daqui a pouco o animal não está mais manifestando comportamentos seus. Repetitivo seu. Repetitivos, inclusive. Exatamente. Agora, Liz, você falou aí das suas 5 principais atuações, 6. né? 6, desculpa. As suas linhas de atuações aí. Aí eu vou colocar lá na parte comportamental. Tá. Vou usar eu de exemplo, tá, gente? Porque aí depois ninguém pode falar que é alguém. Meus cachorros têm um grande problema, Uhum. que é um mais ciumento que o outro. Não tem jeito. Quando tem mais de um, o ciúme rola. Um vai lá e faz xixi, vem o outro e faz no mesmo lugar que o outro fez. Como se não bastasse um fazendo errado. Eles repetem esses padrões, Uhum. né? E aí você briga, xinga, fica chateada, fica cansada, porque não são cachorros pequenos de aprendizado, são cachorros de 9 anos, de 7 anos. E aí você vai e volta. Você sai de casa, quando você volta, é no mesmo lugar para chamar atenção. E aí, quando você fica mais ausente, faz pior. Esses comportamentos é só para chamar atenção mesmo ou dá para ser avaliados? Dá sim, dá pra ser avaliado. Quando você foi falando, eu já fui aqui Você já na foi com a cabeça viajando, né? Já tava fritando aqui, tipo, fazendo várias conexões. Aham. E uma delas E é foi... engraçado que são nos mesmos locais. Igual assim, mas eu mudei de casa recentemente, falando de mim, tá, gente? Então eu tô aqui já me autoconsultando, né? Eu sou boba. Então, assim, eu mudei de casa, então era uma casa que eles não conhecem. Então, para eles já foi um Novidade. transtorno, né? A gente sabe como eles sofrem. Principalmente os meus, que são cachorros grandes demais, eles estão ficando muito obesos agora, com a falta de atividade dentro da casa. A gente morava num sítio. E aí, indo pra casa menor, você já viu como ficam. Mas é a conta da gente dar liberdade para entrar dentro de casa. A gente tá em casa, tá na sala, falei, tá, pode entrar e ficar aqui com a gente. Vai lá e faz naqueles mesmos locais. Eles nem mudam o local. Aí eu falo, não, é só pra me irritar. Gente, e é perto da onde? Sempre é sofá, beirada da mesa. É o mesmo local. Ou na porta do meu banheiro, da minha suíte. Não tem outro local, eles vão naquele local. Eu falo, não, eles só fazem pra me irritar, não tem lógica. Bom, uma das questões seria, você durante o dia dá atenção pra eles, nesse sentido? A gente passa fora o dia Passa o inteiro, dia né, inteiro. gente? O dia inteiro. É o que eu falei, estão chamando a atenção mesmo. Então, né? querendo, todo comportamento tem uma base aí Sim. por trás. Então, se ele está fazendo alguma coisa, é porque ele gostaria de passar, inclusive, uma informação. Então, essa informação, acredito que ele esteja passando, me dá atenção. Sim, com esse negócio de chamar atenção, na verdade, é só uma forma de dizer eu gostaria de atenção. E como você passa o dia fora, volta para casa, em algum momento, eles já devem ter percebido, quando eu faço isso, ela olha para mim de alguma forma. Sim. Em algum momento, não sei quando, mas... Ou seja, eles fizeram a associação. Aham. Xixi, atenção. Fizeram essa associação. Então, na parte de comportamento, a gente fala muito da dessensibilização. Então, é dessensibilizar esse hábito que já ficou. E é esse condicionamento, na verdade. Eles se condicionaram. Xixi, eu ganho atenção. Independente se é com estresse, independente, mas ele ganhou atenção. Ganhou a Então, atenção assim, dele, e eu sei que né? é difícil ignorar um hábito desse, né? Um comportamento desse. Não, eles testam a gente 24 horas com É isso. bem difícil. E assim, e isso que você tá falando, eu fico aqui agora também matutando, porque nem o meu filho, nem o meu companheiro brigam. Ó, só você. É só eu. Porque eu já fico revoltada, Então, né? quando eles estão em casa, eles não fazem nada. É só quando você chega. quando eu tô. Então, condicionaram. Pois é, condicionaram esse comportamento. Porque aí, ou quando não tem ninguém em casa e acabam eles entrando, e aí eles fazem, porque sabe que na hora que chegar a gente vai vê-los, né? Aham. Eles passaram por aqui. Uhum. E quando estamos em casa com o meu filho e com o meu companheiro, não fazem. Não Engraçado, eu vou começar a observar esses dois agora, gente. É. Terríveis, terrível. Vou começar a observar. Observe essa questão de comportamento. Também, assim, são todos machos? São. Pois é. Então, E ainda não tem um são agravante. castrados. E não são Não castrados. são, pois é. Agravante, assim, da... Até dos ciúmes entre eles também, dos né? ciúmes e do territorialismo. Eles querem marcar. Por isso, quando você falou assim, Liz, um faz, o outro faz e faz em cima. É justamente marcando território, querendo um mostrar quem é mais forte que o outro. Então, são 3 machos que não são castrados. Tem um agravante aí também. E também na questão de hierarquia. Quem foi o primeiro que chegou? Não, e imagina, lá em casa é um pastor alemão, Aham. um border collie Caramba. e um chow chow. O pior
pior que o outro de personalidade, viu? Tchau, tchau, então. Pois é, então assim, você imagina, né? É um pior do que o outro ali na personalidade. Aí junta eu chegando em casa estressada, os três ficam com o olhinho assim pra mim. Ô, gente, De quem foi a culpa, né? Quem fez primeiro para o outro e ir. entrando na parte sistêmica, é bom que eu te coloco assim para refletir em relação a isso. Quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é o terceiro? Você sabe? Sim, sim. Direitinho. Sim, sei. Por ordem de chegada na casa. Até mesmo por nascença, porque veio o Toy, veio o Aruki e agora o Chau Chau, que é o mais novinho. Tá. Então tá. É porque tem gente que adota, às vezes, animal mais velho. Não, o nosso, porque o nosso pastor alemão foi o primeiro, aí depois veio o Border Collie e agora o bebezão, que tá fazendo 3 anos aí, que é o Chau Chau. Então ótimo. A gente já sabe. Já sabe a ordem também de chegada na casa. E divide as atenções, né? Porque o pastor alemão era o queridão de todo mundo. Então, meu filho, ele escolheu meu filho para ser tutor. E por mais adestrado que ele tenha sido, e eu acompanhei o adestramento e eles não, ele não me obedece no adestramento. Quando eu estava com o adestrador do lado, ele me obedecia. Foi o adestrador sair de comando e eu dou o comando, ele não me obedece. Meu filho, meu companheiro, conseguem comandar ele obedecer. O pessoal fala, mas não adianta, ele não te respeita. O timbre da sua voz com ele sente que ele é mais forte que você, porque tudo isso o animal sente. Tudo. Até porque ele é um gigante, é um cachorro pastor alemão gigante, um touro. Até para sair com ele é difícil, né? O Chau Chau já me obedece. Muito, muito. O Border Collie, ele já é acuado, me obedece muito, mas sempre tem aquele favorito, né? Sim. Então, o meu filho é o favorito do pastor alemão, o Border Collie do meu companheiro e o Chau Chau da minha filha. Olha, cada um já foi direcionado. Já foi. Aí eu falei que agora cada um pode ir embora para casa dos tutores, levar, e eu pegar um pequenininho para ficar comigo. Ponto. Gente. Mas é isso. Mas isso é muito engraçado, né? Porque a gente começa a observar, conversando, a gente vai analisando. Atenta, né, para algumas questões importantes. Essa questão de hierarquia, quem é o primeiro, quem é o segundo, é importante também para, como você falou, dar atenção também. Senão, às vezes, o que chegou por último, que seria o caçulinha, acaba recebendo muita atenção. E o primeiro? Sim. Eles sentem? Wagner tá ali falando a melhor veterinária que existe. Gratidão, Wagner. A Liz realmente está aqui dando uma aula pra gente. Olha lá, Liz. Socorro, como eu faço para o gatinho novo? Vou fazer as necessidades fisiológicas na bandeja. O meu gato não faz. Porque vou até falar de Liz aqui agora para ela te responder isso aí, porque eu tenho 3 gatos. Responde pra ele lá, doutora. Olha, essa questão de acostumar o gato na caixinha de areia, se já tem outro, ele disse que tem um outro, né? Pelo que eu entendi, parece que ele tem um outro, né? Tem o gatinho novo não faz. Isso, então parece que tem um outro. Então, essa questão, às vezes, o próprio gato que já estava lá acaba ensinando por comportamento mesmo. Então, é importante, Fagner, você ter mais de uma caixinha de areia. Uma caixinha de areia para esse gatinho novo, uma caixinha de areia tudo individualizado. E, às vezes, até 3 caixinhas de areia. Porque como são 2 gatos ali, eles podem querer mudar de caixinha de areia, né? E o gato, ele tem muito isso, né, Liz? Ele é totalmente higiênico. Muito, exato. A gente sabe que a necessidade do gato tem um grau de concentração muito alto, a urina dele de ácido e tudo, então libera aquele cheiro mais forte. Mas o gato, ele é o bicho mais higiênico, gente. Falo aqui tutora de 3, porque... E lá em casa são 3 gatos e eu tenho 3 caixas espalhadas. Então, assim, só que os meus foram um acompanhando o outro no comportamento. Mas tem um problema na ração. Aonde a ração, uma bota a boca, a outra não bota. Não bota. Não bota. Aí eu tenho que pegar a ração, desvirar toda ela na ração, misturar e botar de novo. Porque eles sentem até o odor da saliva. Isso é verdade. Então, e olha que eu tenho 3 e tenho 4 vasilhas separadas. Quando eu chego em casa, Mia. Aí eu falo, mas tem ração aqui. Aí ela olha pra ração, olha pra mim, olha pra ração pra mim, eu já sei. Pego a ração, desviro tudo, depois vou lá e coloco tudo novo. Aí eles vão lá e comem. Eu falo, vocês são muito chatos, mas o gato tem esse comportamento. Às vezes, até o Fagner tá tendo problema, porque o grande, o pequenininho, não tá sentindo bem indo na areia do grande, né? Exatamente. Então, ele não quer estar ali em contato com nada do gato grande. Isso. Ele quer a dele, ele tá enciumado. Põe uma nova aí, depois conta pra gente, Fagner. Manda mensagem pra gente contando como é que foi o resultado aí. Se ele foi na caixinha que é dele, né? Exatamente.
É muito importante. Isso é muito importante. O comportamento é isso, gente. É você aprender com os bichinhos e tal, né? Agora, doutora Alice, conta pra gente onde você atende, como que é a forma de atendimento. Então, eu atendo de forma presencial na Vet Healing, a clínica que eu falei no começo da entrevista. A Vet Healing fica na rua Rio Grande do Sul, no bairro Santo Agostinho. Legal, Então, lá eu legal. atendo uma vez na semana de forma presencial, tá? E é por agendamento. E também atendo online. Online já é a maior parte do tempo, tá? E online eu atuo com uma ressalva, que na cidade que você more, que tem um médico veterinário, Ah, é que bom você falar que isso. possa, inclusive, trabalhar, atuar de forma emergencial, porque eu, à distância, não posso fazer muita coisa, principalmente se o problema for emergencial, né? Então, eu tenho um horário também de fechamento ali da agenda, do WhatsApp. Então, se ocorrer uma emergência, sei lá, 8 horas da noite, eu não vou olhar. Então, é importante que tenha, inclusive, um hospital veterinário perto de você, que você tenha um contato, que você possa ir. Aí, depois, E o claro, eu online, vamos respondo. pedir o diretor para colocar ali qual é o seu Instagram também, para o pessoal procurar. E é só entrar em contato lá, Sim, o doutora. agendamento é feito pelo Instagram ou pelo número de WhatsApp. Ah, legal. Então, esse é o o programa SaberBem.tv. Vocês também podem mandar para a gente qualquer coisa encaminhar para a doutora Liz, se vocês não conseguirem contato com ela. E doutora Liz, doutora ponto Liz Alves, né, doutora, Isso. para que vocês possam estar fazendo esse agendamento. Agora eu quero falar com você, o telefone está aí na tela de vocês. Agora eu quero falar e contar um pouquinho, que já vieram inúmeras mensagens ali, eu fui lendo aqui no na tela, sobre o seu curso. Explica pra gente tudo sobre o curso, como que funciona, para que público ele é direcionado, tá? Quanto tempo, o que que precisa de base. Vou deixar você bem à vontade contando aí o seu Ai, curso e obrigada. principalmente o motivo, né? Por que que você o trouxe. Aham. Então, o curso, ele é aberto para o público geral. Então, para todas as pessoas que gostam de animais, que têm essa afinidade, não só tutores, né, pessoas que já têm um animalzinho dentro de casa, mas que gostam de ajudar outros animais também, né, animais que estão na rua, por exemplo, ou animais de conhecidos. Tem gente que não tem seu bichinho em casa, mas a mãe tem, o irmão tem, gosta de ajudar, nos finais de semana vai, ou seja, que tem essa afinidade com os animais e gostaria de ajudá-los de alguma forma. Então, a comunicação animal é muito para a gente poder estreitar esses laços e saber ainda mais as necessidades reais do seu bichinho, porque você vai estar perguntando especificamente para ele, com essa conexão ali, como eu falei, do silêncio, do amor, de coração para coração. Então, toda essa conexão com a comunicação animal é possível, a gente consegue estreitar laços e aprofundar nas necessidades do nosso animal. Então, para a gente ter benefícios no dia a dia e também em situações, às vezes, angustiantes, pontuais, momentos de viagem, às vezes a gente está viajando, não sabe bem como ele está. Então, à distância, como eu falei para você, a comunicação animal também funciona à distância. Então, à distância, independente de onde você estiver, você pode silenciar, fechar os olhos e entrar em conexão com o seu animal à distância para saber como ele está. Vocês podem transmitir mensagens por meio, inclusive, da telepatia. Que legal, que legal. Então, o curso ele está Está aberto para ambas aberto. as pessoas que queiram participar. Como que faz a inscrição? Porque eu já recebi pergunta ali De também de inscrição. como que faz a inscrição, qual o canal que faz a inscrição, como que funciona, É, tempo do curso também. Já me perguntaram ali, que eu lembro que passou É muito perguntas. importante mesmo, porque uma das coisas que eu vejo é que hoje em dia tem tanta informação e tem tanto curso, que às vezes as pessoas pensam assim, mas será que eu vou dar conta, né, de Exatamente. fazer esse curso? Eu estou com tanto compromisso. E foi pensando nisso que eu coloquei 2 anos de acesso. Então, em 2 anos, até 2 anos, comprando, no caso, as vendas abrem dia 30. Então, do dia 30 de janeiro até dia 30 de janeiro de 2024, né? Isso, né? A gente tá em 2023, até 25. 2025. Isso, até 2025, você vai ter acesso na Hotmart. Então, vai ser na Hotmart, onde as aulas vão estar gravadas. Você assiste no seu tempo. Se quiser pausar, você pausa. Tem exercícios, então você para ali, faz o exercício que eu indiquei de fazer, depois dá continuidade nas aulas, né? Teóricas. Então, tem muita teoria para embasamento científico, que é, inclusive, um dos pilares da minha metodologia, pilar científico. Inclusive, para você poder transmitir essas informações de uma forma mais concisa e segura para a pessoa que te procura, né? Legal. Senão fica uma coisa muito aérea. Ai, o que é? Ai, não sei explicar. Então, ter esse embasamento é um dos pilares, né? Então, essa metodologia foi baseada pela experiência mesmo que eu tive. Eu só estou nessa parte de comunicação animal, só nessa parte há 3 anos. Só Nossa, nessa que parte de legal. comunicação animal. Tirando as outras.
práticas, Aham. né? Que tem bem mais tempo. Então, durante esses 3 anos, eu fui desenvolvendo bem essa parte dessa metodologia. Eu atendo muito a parte de comunicação animal, porque como é a parte à distância, então pessoas do Brasil inteiro, Sim, do às mundo, vezes né? do Vamos falar mundo. assim, do Isso que eu ia te mundo, falar, às né? vezes até de Portugal, por exemplo, a Sim. semana passada eu atendi em uma, então é só ajustar o fuso horário que dá tudo Aham. certo. Porque aí é do mundo. E aí ele abre, então, dia 30 de janeiro Isso, as inscrições, né? Ou você isso. pode adquirir O dia curso 30 já, de janeiro o isso. curso e você pode ter acesso ao mesmo durante 2 anos. E serve para qualquer Qualquer pessoa pessoa, que tenha né? afinidade com essa área. Então, assim, não tem. Você até perguntou ali se precisa de um conhecimento prévio, né, para poder fazer o curso. Não tem pré-requisito. Só ter o amor pelos bichos mesmo e vontade de aprender. Então, tem práticas, tem a parte também teórica e encontros ao vivo, né, para a gente ir conversando, para saber como é que está o desempenho de cada Que um, legal, que quais as legal. dificuldades que cada um estão tendo. E também uma parte importante desse curso são os 3 últimos módulos, que são os módulos profissionalizantes. Então, do jeito que eu estou aqui mostrando para vocês o potencial desse recurso, também vou passar para outras pessoas que querem se profissionalizar. Quem quer botar para frente tudo que aprendeu ali com a prática, né? Às vezes você quer só para o seu bichinho, mas Sim. o que eu mostro é o potencial desse trabalho, que pode servir como uma profissão mesmo, que é uma profissão, na verdade. Ah, o Fagner tá ali muito maravilhosa, essa veterinária. Obrigada por tudo, doutora. Tá cheio de fã, hein, doutora Lisa? Tá cheio de fã, hein? Tá com fã-clube aí já, gente, viu? Agora, doutora, tem projeto de expansão? Passa também na sua cabeça alguma coisa aí de fazer a mais? Você já doa tanto esse olhar carinhoso. A gente vê que é uma profissão que realmente te escolheu. Ah, Não foi você que escolheu, a gente percebe isso no amor que você coloca. Tem projeto futuro? Como que tá aí seus planos pra gente já conhecer um pouquinho mais? É questão de expansão, por enquanto, é a questão dos cursos online. Então, trazer todo esse conhecimento para o online também. Do jeito que eu faço meu atendimento para o mundo inteiro, eu gostaria dessa possibilidade de pessoas do mundo inteiro poderem acessar conhecimentos mais aprofundados, Legal. né, dessa parte integrativa, de como cuidar do seu animal e de outros. E também como profissionalizar. Porque do jeito que tem muito médico veterinário querendo também, né, se profissionalizar, também tem tutores que hoje em dia, para você ter ideia, terapeutas da família multiespécie. Sabia esse termo? Gente, esse eu nunca ouvi falar. Terapeutas da família multiespécie, que são pessoas que vão fazendo cursos livres, né? Faz reiki, que é um curso livre, Sim. faz florais, que é um curso livre. No final das contas, tem muitos cursos ali, práticas integrativas, e todos direcionados para o pet. Gente, que legal. Pro Mais uma pet. profissão Mais aí uma pro profissão, que é o mercado, terapeuta da então. família multiespécie. Que legal. Ó, a Rênia Cândido está dizendo, esse trabalho é lindo, maravilhoso. Fico muito feliz pela nossa evolução, pois todos que se alinham nessa linguagem está com a mente, deve ser mente, né? Que aí, Rênia, para um pouquinho. Com a Mas mente aberta, talvez, né? acredito que seja isso ali que ela está falando. Não, o diretor falou que é mente mais aberta. É isso aí mesmo, a gente também. Eu já falei aqui que eu fico então lisonjeada de saber que estamos aí evoluindo a passos ainda de formiguinha, vamos dizer, né, doutora Liz? A gente queria que fosse a passos largos, mas vamos ficar contente que já tem passos dados. Nossa, com Né? certeza. A gente tem passos dados que aí sim é muito importante. Agora, Liz, não vou nem chamar de doutora, mas que agora ela já Íntima. virou íntima, gente. Já tá no Saber Viver 2 vezes, já virou íntima. Agora, Liz, me conta um pouquinho, qual foi o caso mais curioso que você já recebeu dentro do seu atendimento e o resultado, assim, que te impactou? Nossa, que me impactou. Olha, como eu faço muita comunicação com animais, então quando você me fez essa pergunta, o que me veio na mente foi uma comunicação que eu fiz de um animal que já tinha morrido. É até interessante você me perguntar isso, porque eu me lembrei de uma que eu não falei sobre, que esse recurso, né, da comunicação animal pode ser feito também com animais que já não estão mais aqui com a gente na Terra. Caraca, Pode ser feito nossa. também com animais que não estão mais aqui na Terra. Então eu recebo muitos tutores em luto Que ainda sofrem, que né, com a ainda perda do sofrem, bichinho. exatamente. Tem animal que às vezes
Se, assim, eu faço comunicação, já faleceu há um ano que o tutor vem, né, pedindo comunicação, e é possível fazer, então não tem um mínimo de tempo e nem tem nenhum máximo também, tipo assim, meu animal está recém-nascido e ele está com um problema, você pode fazer a comunicação? Posso, então não tem um mínimo e também não tem um máximo, até essa questão de limite de tempo e espaço, ele não está mais no planeta Terra, não tem problema, né, na Terra, aqui encarnado, né, não tem problema, pode ser feito. Então, um caso que me impactou muito foi de uma comunicação que eu fiz com o animal que não estava mais aqui, já tinha morrido, e ele trouxe uma música na sessão de comunicação animal. Começou tipo, cantarolar letras de uma música. Aí eu fiquei assim, né, isso sempre de olho fechado, porque é em estado meditativo que eu faço a sessão, e essa música vindo na minha mente. E quando finalizou essa música, eu perguntei, por que você me transmitiu essa música? Por que você gostaria que eu passasse para o seu tutor? Aí ele disse, ela está precisando disso, era uma tutora. Aí eu, ok, não me deu mais explicações, só disse, ela está precisando disso, ok. Quando eu transmiti a informação que ele tinha passado, inclusive a música, aí a tutora diz, Liz, essa música era a música que meu avô cantava para mim, para eu poder dormir. Gente, que impactante. Muito. Eu fiquei assim, eu disse, eu tô falando, meu coração até aquece. Porque eu disse, gente, que transformador. Veio essa mensagem por meio do animal. Sim. Ele trouxe isso porque ele sabia E ela estava num momento de luto. Exatamente. E talvez não, daria com conforto. certeza daria conforto para ela. Era um momento que ela escuta a música e lembra de sono Momentos tranquilo, bons, né? de momentos bons, de acalento ali, né? De estar Exatamente. sendo ali agraciada, carinhada. Que legal, Liz, que impactante. Impactante é a palavra para mim que realmente, assim, a gente fica impactada Fica porque de boca aberta. as pessoas que ficam escutando, imaginam assim, são duas doidas. Não é? Já chegaram isso pra você? Doutora, para, esse trem que você faz aí é de outro planeta. Não, sabe o que Não, isso aí é religião, mistura tudo. Divulgando. Sério? Acontece, divulgando o curso agora, com ênfase na comunicação animal, teve gente que me chamou. Você conhece o filme do Dr. Dolittle? Sim. Me chamavam de Doutora Dolittle, tu acredita? Gente, Chama- muito engraçado. Não, eu tô vendo a cara do meu diretor aqui. Ele tá ali rindo entre os dedos. Ele tá ali rindo, ele tá assim, meu Deus, vou pegar meus bichos tudo ali agora. É hoje que você vai entender o que esses bichos querem com você. É hoje que você vai entender lá. Ele tá assim, ó, isso são três. Você vai entender hoje por que você adotou esse bichinho, por que ela fica Tudo tem aqui uma com história. você. Tudo tem um porquê. É. Gente, mas que legal, Liz. Isso é muito fantástico. E a mais difícil? Teve alguma? Que você ficou entristecida de não poder ajudar? Ai, tu falou isso, me veio uma coisa na mente. Que são as dificuldades que eu fui encontrando no meio do caminho dessa parte da integrativa. A mais difícil, mas hoje em dia eu já sei lidar bem com ela, é quando o tutor disse que não está disponível para fazer aquele tratamento que eu digo que eu orientei. Para mim é o mais difícil. Não acreditar no seu Não, trabalho, não, sabe? não Na sua ter dedicação. disponibilidade até emocional para isso. Por exemplo, o animal está no fim da vida, um exemplo. Aí diz assim, tem o que fazer, doutora? Eu digo, tem. Existem cuidados paliativos, a gente pode ir cuidando dos sintomas, aliviando dores, até ele chegar ao momento da alma dele sentir que foi o momento da partida. Tipo, hoje eu sinto que eu vou me desligar do meu corpo. Até chegar esse momento, a gente pode ir cuidando dos sintomas, amenizando esse sofrimento. Todo esse processo. E alguns tutores não têm eu não digo como julgamento, porque cada pessoa tem o seu limite. Eu ia falar isso agora. Tem o seu limite e sabe onde cala aperta, né? Mas eu digo, para mim, como você perguntou, qual a maior dificuldade é quando eu vejo que o tutor não tem ainda aquele preparo, digamos, preparo mesmo emocional para dizer, eu consigo ir até o fim. Talvez seja algo até para eu trabalhar também, né? Nesse sentido de olhar que a pessoa diz, não consigo. E talvez é uma limitação, talvez não, porque com certeza a limitação é do tutor de se dedicar e acompanhar, chegar até o fim. Vamos comparar, gente, com cuidado com o seu idoso. Com idosos, Não é? A exatamente. gente pode pensar assim, doutora? Pode. Porque
Né, hoje a gente vê tantos e tantos relatos entristecidos aí que realmente deixam a gente muito magoados de abandono de idosos em lares e vão lá e abandonam e nunca mais a família vai, É, porque gera o quê? Cuidado. cuidado. Às E vezes a aí a pessoa não pessoa. está disposta, Isso, né? às Não vezes a está nem pessoa. preparada. Isso, não tá dando conta nem dela. É. Vai dar conta de um bichinho? Às vezes ela não tá dando conta nem dela. E já chegou alguém, doutora, que falou com você assim, eu prefiro então sacrificar meu bichinho? Já passou, já. É difícil. Aí a gente tem que colocar na balança mesmo, assim, não tem muito o que ser feito, né? Como você está sendo responsável por ele, não tá tendo É porque ele não sabe se cuidar, né, gente? O Exato. bichinho depende da gente. Ele não sabe se cuidar, ele sabe pedir, ele sabe chamar sua atenção, ele sabe chorar, ele sabe brincar, mas ele não sabe fazer as coisas. Uhum, tem que ter, por isso que é um tutor, né? Que tem que ter um tutelado ali. Ele é um tutelado, né? Tem que ter uma pessoa para cuidar, ser o responsável ali. Então, eu acho difícil nesse sentido. Já aconteceu da pessoa, mas a gente tem que olhar de uma forma até Não empática. temos nem como julgar, É né? empática para aquela pessoa, né? Chegou no limite dela. Uhum. Então, ok, é respeitar e eu fazer meu papel ali de médica veterinária. Se for para fazer eutanásia, eu vou fazer. Porque chegou naquele momento que aquela família, então eu olho muito para a família, que aquela família chegou no limite dela. Então, o animal, como membro daquela família, está incluso também nas escolhas daquela família. Então, assim, é difícil, mas eu também tenho que respeitar Uhum. aquela família. Gente, isso é muito. A gente fala que é uma complexidade É muito complexo, sim. maior do que a gente pensa, Não né? foi à toa que eu fui atrás da parte sistêmica, para eu poder entender mais da onde eu estava me metendo, porque na medicina veterinária a gente não cuida só do bicho. Ah, não. Não cuida só do bicho. Se você está aqui assistindo e é estudante de veterinária, eu sinto muito em te falar. Você não vai. Você vai virar É. psicólogo do tutor. Você vai virar ali, ó, terapeuta. A gente vai cuidar da família. O animal, eu digo muito que ele é porta de entrada para a família. Mas é mesmo. Então, ele chega para nós, médicos veterinários, como porta de entrada para a gente olhar a família. Quando a gente consegue olhar para todo mundo que está ali na família, não só para o bicho, isso transforma uma família. Por isso que eu boto na minha bio mais de 500 famílias transformadas. Foi a partir do momento que eu comecei a trabalhar de forma integrativa e olhar para todos, não só para a doença daquele bichinho. Isso faz total diferença, gente. E o que você falou, assim, tem um peso muito grande, né? E para esses aí futuros, né, comunicadores aí, para esses futuros veterinários, né, que estão adentrando a profissão, você acha que você, né, você já é um exemplo muito grandioso, Inspiração uma mesmo pra muitas inspiração para muitas pessoas. E como que fica a Liz olhando para 7 anos, né, de 7, formada? sim. Como que fica a Liz? É um ciclo, né? O 7 é um ciclo. Como É fica verdade. a Liz nesses 7 anos de formada e de pensar que veio esse amor lá atrás e de hoje está sendo essa inspiração mesmo para as pessoas? Nossa, para mim é de emocionar. É de emocionar. É quando eu fui convidada, inclusive, para cá, assim, demorou para a ficha cair, porque eu disse, gente, olha onde é que eu tô chegando. Porque é um sonho meu mesmo, passar toda essa informação e de uma forma tão embasada, porque, gente, o tanto que eu estudo é justamente para a gente ir passando por esses preconceitos, né? E Nossa, falar com a autoridade, falar né, com Li? autoridade, exatamente, não ser uma pessoa que está falando à toa. Eu sei o que eu estou falando, eu estudo e consigo resolver muitos problemas, inclusive quando o tutor dá abertura para isso. Então, chegar até onde eu estou foi algo desafiador, não digo que é fácil, mas é possível. E eu passo isso para outras pessoas, para médicos veterinários, para quem gosta de animais, para aliviar, inclusive, o caminho de vocês, porque eu já passei por muitas situações. Já tem como pular algumas pedras, etapas, né? Já tem como exatamente. pular algumas etapas, algumas pedrinhas que você não conseguiu ter por estar abrindo esse caminho. Exatamente. E eu vou te falar como profissional, né, da área de terapia ali, que a gente acaba se conectando nessa questão. Você está fazendo um trabalho maravilhoso. E eu fico muito grata por ter profissional como você, podendo compartilhar todo esse conhecimento. Fico muito grata, primeiro a Deus, por poder ter esse canal
né? Sim. Para ser esse transmissor de informação e de trazer profissionais tão competentes e qualificados para estar realmente aqui passando que é possível sim ter qualidade de vida e a palavra desistir não existe no saber viver, vocês já sabem disso. Então, assim, você acabou de falar que foi um prazer e um susto para você o nosso convite. Sim. A doutora Liz já participou do Saber Viver. Se você olhar aí no nosso canal, tem uma matéria dela com a gente lá no programa Saber Viver. E nós trouxemos ela para o podcast exatamente pelo tamanho. Era muita coisa. Essa enciclopédia ambulante. Quando ela começou a conversar comigo no Saber Viver, eu falei, peraí, gente, é um assunto muito grandioso que merece, sim, ter esse cuidado, merece, sim, ser mais divulgado. Sim. E eu te falo, a gente não para por aqui, não, Ah, porque uma vez entrou para Saber Viver, virou família Saber Viver. Agora é aquilo assim, ature a gente. Ature a gente, porque sempre vamos estar aí contando com você, com seu conhecimento, com a sua ajuda também, né? São muitos projetos que o Saber Viver desempenha nessa qualidade de vida, Que bom. nessa questão de auxiliar mesmo o próximo, como eu te disse desde o início. O programa ele tem uma missão muito grande, que é fazer terapia nas pessoas sem elas sentirem. Ai, que E lindo. eu acho que essa missão a gente tem, ao longo desses 5 anos, alcançado cada vez mais. Sim. Né? Bem alcançado. Agora, Liz, e como que foi tudo isso? Eu fico imaginando família. Família. Como que Liz, família? Porque gente, essa mulher tem tempo, o esposo dela está acompanhando aqui no estúdio. Essa mulher tem tempo de estar um pouquinho com a presença família, gente? Aposto que tem, porque é mulher. Já vou começar por aí. Consegue fazer várias coisas. Aí já consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Olha, nesse começo de expansão, que você até perguntou, tem mais, né, para vir, né? Nesse começo de expansão, eu já tô vendo que eu vou precisar me estruturar melhor nessa questão de organização, porque realmente eu tô muito dedicada a essa divulgação, ao curso e passar esse conhecimento para mais pessoas, porque eu sei o tanto que transforma, né? Mas sim, é desafiador conciliar tempo de família. Minha família não mora aqui, em Minas Gerais, então eu também tenho que verificar essa questão de pegar voo, Tá indo pra lá. pra ir visitar, tá. exatamente. Mas você ainda não é mãe. Não, ainda não. Ainda não. Graças a Deus. Porque, gente, se fosse, eu acho sim que agora não vai dar, realmente. É momento, né? cada A gente tem um tem, momento. tem seus momentos. Eu acho que você está nesse momento realmente de ter missão mesmo e de estar cumprindo essa missão na Isso. sua vida e deixando um legado, Uhum, né? É o mais importante, é você estar sendo essa referência, sim, né? A gente fala que quem chega primeiro bebe água limpa, mas o desafio é muito grande. é grande. O desafio é muito grande. Então, você veio para uma área que nós não temos. Tanto que, assim, eu fiquei encantada no Saber Viver. Todo mundo, inclusive depois da matéria, ficou assim, mas existe isso pro pet? Gente, eu nunca ouvi falar, nunca ouvi falar. Eu falei, vamos levar pro podcast. Porque realmente é um assunto que a gente nunca tinha ainda ouvido falar. Por mais que você fala que já existe aqui, mas ainda assim é muito pequeno. Pô, a gente conta no dedo. Já me Sim. perguntaram, Liz, quantas pessoas faz o que você faz? Aí eu digo, vamos começar a contar? Eu contava nos dedos. Nos dedos, são poucas pessoas. Então, é uma área promissora, não é à toa que eu tô querendo expandir para cursos online, porque tem área, gente, tem área. Então, assim, eu vejo que não tem concorrência por enquanto, porque, assim, tem muito para expandir, né? E eu não sei se você concorda comigo, mas quando a gente fala em concorrência, eu como empreendo muito, eu gosto muito de empreender, eu sou muito empreendedora nata, eu falo, a gente não tem que preocupar com concorrência, porque nós Somos somos únicos, né? referências. Então, numa turma formam quantos com você? É verdade. Só na Não minha é? turma, eu acho que foram 16 só. Então, numa turma formaram quantos com você? Todos aprenderam Cada o um. mesmo que você, certo? Já começa por aí. Agora a estrela brilha separado para cada um, É verdade. né? E aí depende muito da gente. Aí é do esforço individual. É um conceito do empreendedorismo que a gente chama de 10-90. Então, é uma questão mesmo do empreender.
tá? Então, isso pode ter certeza que você está, sim, sendo referência. E que bom que você está sendo referência, porque que venham muitos e muitos e muitos concorrentes, porque ela não vai perder o pedestal dela de ser referência. E esses concorrentes vão aprender com quem? Com ela, né? Com a doutora Lisa. Então, pensa assim nesse momento, porque realmente você tem muito a nos ensinar, um legado já sendo criado aí, e com certeza. Diana até está colocando que conexão maravilhosa a doutora Lisa e a Melissa. Gratidão, Diana. Realmente, desde o dia que eu conheci a Lisa, a gente teve essa conexão, Verdade. né, Liz? Aham. Lá no estúdio e tudo, e a gente teve essa conexão. Porque eu não tenho contato no começo com as nossas pautas, né? Eu sou mulher, então já começa por aí. Só que eu sou diferente. Eu tenho filho de 24 anos, 22, eu tenho esposo, 3 cachorros, 3 gatos. Então imagina, né? A vida. Como que é? É diferente um pouquinho da Liz. É. Mas, de toda forma, a gente não se fala no início dali do saber viver. Toda a comunicação é feita pela equipe que me representa. E no dia da gravação a gente tem esse contato. E quando eu a conheci, a gente teve uma conexão muito gostosa, Sim. né? A Aline Elvis até estava falando ali também que estúdio gostoso, que gera essa comunicação, que local gostoso. E é isso aí mesmo, ali a gente faz aqui tudo com muito carinho, com muito cuidado. E a gente também está num projeto de expansão do Saber Viver e cada vez mais eu espero poder aí estar trazendo o melhor para vocês, porque é isso que a gente espera, né? Sempre estar com profissionais qualificados aqui, competentes como a doutora Lisa e poder passar toda essa informação. Infelizmente, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. As pessoas já ficam assim, está chegando ao fim. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, tá? Fique à vontade. O que você quer deixar de mensagem final, que você pode transmitir aí, principalmente para as pessoas que estão com seus pets aí, passando por esses momentos de experiência incríveis com você. Uhum. Como mensagem final, eu queria deixar uma reflexão em relação à adoção de animais. Quando você adota um bichinho, você já parou para pensar o motivo pelo qual você está adotando? É para fazer companhia? É para eu poder me sentir mais confortável, por exemplo, após uma perda, às vezes a perda de um familiar querido? Procura refletir a importância daquele animal na tua vida, mas também o lugar que ele ocupa. Às vezes o animal ele vem para ocupar, às vezes, vamos colocar aqui como um buraco mesmo, emocional, que a gente tem. Não é à toa que eles são tão terapêuticos, né? Por esse amor que eles têm pela gente, às vezes a gente chama de amor incondicional mesmo, eles nos amam independente do que está acontecendo. E você, como é que você faz essa troca com o teu animal? Será que ele não dá mais do que você a ele? Como é que tá essa Porque troca? ele reconhece, né? O Aham. bichinho que é adotado, ele Ele reconhece. reconhece. Ver essa troca é importante também, o equilíbrio da relação. Como é que tá o equilíbrio da relação de vocês? Nos atendimentos eu vejo muito que às vezes falta o equilíbrio. O animal doa, se doa, se doa, e a gente está se doando a ele? Né? No dia a dia, o que é que pode estar faltando? Então, essas reflexões, às vezes a gente muda de casa e, eu não posso levar ele para minha casa, acaba entregando ele para outra pessoa. Nesses momentos, eu coloco como reflexão. E que lugar que ele está na tua vida? É bem mais profundo essa questão. Sim, doutora, muito obrigada pela sua participação conosco, viu? Já Obrigada. fica aqui o nosso convite para vir mais vezes, estar aí fazendo outras coisas dentro do Saber Viver. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para explorar da doutora. Com certeza, tá todo mundo aí dando parabéns para você, parabéns para o programa, gostou da conversa, foi maravilhoso. Gente, gratidão. Viu? Fica aqui realmente a minha gratidão pela participação de todos vocês. E lembrando, quinta-feira e na próxima terça, podcast às 19h30. E no sábado, programa Saber Viver às 9h15 da manhã pela TV Alterosa SBT Minas, transmitido também simultaneamente por canal do nosso YouTube. Vou ficando por aqui, que vocês tenham uma excelente noite, que Deus abençoe a todos vocês. Gratidão pela companhia, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Até o próximo, pessoal.